Bom, primeiro, só me apresentar, eu não sou nenhum estudioso de ceticismo. Na verdade, o meu projeto aqui no mestrado, fazendo mestrado aqui na UFMG, é em teoria da argumentação. E só que eu estou estudando um autor belga que publicou em 58 um tratado de argumentação, que chama Chaim Perelman. E nesse tratado o que ele está buscando compreender seria como funciona a argumentação humana e estudar basicamente os meios de prova, ou seja, o que pode servir como uma base para o conhecimento, o que pode servir como uma base para eu estar afirmando algo racionalmente, para estar justificado em afirmar algo. E no meio dessa pesquisa, digamos, em teoria da argumentação, que depois isso vai desenvolver em muitos outros ramos, um dos alvos é exatamente o ceticismo. E eu vou tentar exatamente desenvolver essa crítica baseada não apenas no Perelman, mas também em Wittgenstein e nos fiabilistas, que são outras pessoas de quem a gente pode retirar repercussões para essa mesma crítica. Então, bom, primeiro eu tive que fazer essa volta aí aos céticos. Isso, a primeira versão assim, desse meu estudo eu apresentei em Curitiba, agora no início do ano, aí, que teve um encontro lá. E a outra versão é essa daqui. Eu vou passar então a leitura do texto. Bom, a tese principal que pretende sustentar nesta breve comunicação pode ser assim resumida. As posições dogmáticas e céticas em filosofia são equivocadas e a raiz desse equívoco assenta-se numa incompreensão do processo de justificação. Ou seja, eles desconhecem qual seria o espaço lógico das razões e em razão disso eles adotam posturas que podem ser ditas irrazoáveis ou não justificadas. Bom, o problema reside numa visão equivocada da argumentação, ou seja, do porquê estamos justificados em acreditar em X ou Y. O que subjaz tanto o dogmatismo quanto o ceticismo seria uma espécie de visão fundacionista, que só admite como provado aquilo que for absolutamente certo. A identificação do conhecimento com a prova necessária coloca a evidência e a certeza na base de toda justificação. E toda tese que não possui um fundamento dessa natureza é tida por injustificada. Para Perelman, a justificação é um conceito mais amplo que abraça todo tipo de adesão. O grande problema da tradição filosófica teria sido desconhecer como se dá o processo justificatório, considerando seus pontos de partida ora evidentes, ora arbitrários. A teoria da argumentação, ao pretender explicitar o processo argumentativo, troca de razões, propõe também uma teoria da prova, ou seja, procura compreender quando uma prova é necessária e qual a natureza que ela deve ter. Nesse sentido, Perelman elabora um longo estudo descritivo de como efetivamente argumentamos, analisando aquilo que na argumentação humana, digamos, é capaz de provocar adesão, ou seja, aquilo que serve como prova, que serve como justificação. Bom, primeiro eu vou fazer uma breve caracterização do dogmático e do cético aqui, o que eu estou chamando de dogmático e o que eu estou chamando de cético. O dogmático seria aquele que bloqueia o processo de justificação em algum ponto, ou seja, ele coloca algo fora da discussão, algo que é indubitável, que constitui exatamente o dogma e que, num pensamento dogmático, seria o fundamento último, o princípio primeiro. Ou seja, aquele que diz que algo não precisa ser provado por ser evidentemente verdadeiro. E a metáfora, portanto, cartesiana aí da rocha dura é um exemplo clássico aí desse fundamento último. Bom, quanto ao cético, eu chamo de cético aquele que, por não conseguir esse ponto seguro, por esse ponto evidente, esse fundamento último, ele suspende o seu juízo, ele não afirma. Existem aqui diferentes posturas céticas. Falar do ceticismo, aliás, é extremamente... Os céticos são muito chatos, Você fala de um, aí vem um outro cético, aí tem um ceticismo mitigado, alarrino, um cético pirrônico, um neopirrônico, um cético acadêmico, etc. Então, eu vou tentar levar em consideração aqui algumas variações desse pensamento cético, mas de maneira geral, eu creio que todos eles convergem em dois traços fundamentais, que é, primeiro, a constatação da diafonia irredutível, e a consequente suspensão do juízo, que é hiporré. Eu acho que esses dois traços estão aí presentes nos céticos. Uma crença, então, fundamental sustentada pelos céticos é a possibilidade de se descobrir e contrapor a cada posição e argumento uma tese contrária que os neutralizem. A equipolência que foi dita aqui. Em razão dessa experiência ser sempre renovada com sucesso, é que se opta pela suspensão do juízo. Nesse ponto, os céticos abraçam a tese de Protágoras aqui da ambiguidade e indefinibilidade irredutível da argumentação, sendo a experiência polêmica incessante que divide os filósofos, essa experiência incessante que divide os filósofos é o melhor exemplo deste caráter indecidível do discurso, ou seja, eu nunca consigo me decidir sobre quem está certo, sobre qual é a verdade acerca daquele ponto. Bom, ao propor a suspensão do juízo, a hiporré, o ceticismo opõe-se não apenas às filosofias dogmáticas, entendidas como aquelas que sustentam ter encontrado esse fundamento último, a verdade, mas também a qualquer opinião que se pretenda verdadeira, ou seja, que pretenda dizer como as coisas de fato são, realmente são, que é o discurso tético. A estratégia cética para atingir essa hiporré generalizada assenta-se na igual força persuasiva, na equipolência isostênea dos argumentos conflitantes.
nenhum deles sendo digno de fé. O conhecimento desta universal diafonia, essa discrepância, essa controvérsia irredutível, é que nos torna incapazes de escolher ou rejeitar qualquer opinião, induzindo-nos à suspensão do juízo. Seria essa experiência da indescritibilidade que, para mim, é o traço fundamental do ceticismo. Bom, agora, depois de ter feito essa pequena definição, eu vou partir agora para as possíveis críticas, então, a uma posição cética e dogmática. Bom, o dogmático e o cético, na minha opinião, incorrem no mesmo erro, que é, apesar de tomarem, obviamente, posições opostas frente a ele. O erro comum estaria na adoção de uma teoria da prova que só admite como justificável, ou como justificada, a crença que é indubitável, que é evidente. A diferença é que, enquanto o dogmático sustenta que encontrou esse fundamento indubitável, que é a rocha dura, né, o cético não encontrou e não acredita ser possível, ou não acredita ser possível encontrá-lo, no caso do cético acadêmico, por exemplo. E por isso ele suspende o juízo. Bom, é por possuir apenas dois valores de avaliação das opiniões, ou seja, ou elas são verdadeiras, evidentes, ou são falsas, não evidentes, que o cético iguala a força persuasiva de todo argumento e não consegue decidir. Por isso que ele vive a experiência da indescritibilidade. Bom, a dúvida aqui, agora eu vou tratar de alguns céticos, particularmente, movimentos. Primeiro, o pirro. E fica muito claro que o primeiro passo do cético no percurso intelectual, em seu percurso intelectual, é exatamente a inquietação gerada pela impossibilidade de dar seu assentimento sobre o que há de verdadeiro e falso, está no Hipotipós Pirronianos 1.12. O sexto empírico, no Adverso Matemático 6, em 439, ele diz que não há critério de verdade, porque nenhuma das espécies de critério propostas pelos dogmáticos nos provê de conhecimento seguro. E o dogma é compreendido pelo cético como um assentimento a um objeto que é não evidente, porque afinal de contas não há um objeto evidente, então o dogmático é exatamente aquele que concorda com um objeto não evidente de investigação, e como o cético pirrônico não assente a nada que é não evidente, ele então não sustenta nenhum dogma. Isso está no Hipotipós Pirronianas 1.13. Bom, até a suspensão do juízo, a finalidade de investigação do cético é encontrar a verdade. Ele está no projeto de encontrar a verdade. Mesmo após a suspensão do juízo, o cético, pelo menos o pirrônico, ele mantém a constante investigação sobre a verdade e permanece, portanto, aberto à possibilidade de encontrá-la, sendo cada argumento dogmático proposto uma espécie de ameaça àquela posição cética na qual ele se encontra. Então, assim, o cético tradicional, eu estou chamando de tradicional o pirrônico, né, ele está em permanente investigação, a zetética, em permanente exame, ou seja, antes da hipoqué, ele busca a verdade, depois ele busca a equipolência, isostênio, a tese contrária. Bom, a dúvida, essa dúvida acerca de todas as nossas crenças também é típica aliás, em Descartes é o mais típico. Ainda que, obviamente, Descartes não seja um cético, mas na primeira meditação ele desenvolveu uma dúvida cética. A característica mais marcante da filosofia cartesiana é exatamente a exigência de justificação e fundamentação segura para o conhecimento. Ele realiza, na primeira meditação, um questionamento radical e absoluto de todo o conteúdo da visão comum do mundo, ou o mundo este que passa a ser um grande X desconhecido, né, como diz o Porchat. Para que haja um conhecimento objetivo, exige-se que todas as nossas certezas sejam submetidas ao crivo de uma crítica rigorosa. O verdadeiro é apenas aquilo que se apresenta evidentemente como tal. Descartes propõe que se recuse como falso, né, tudo aquilo ao qual, né, se pode encontrar a mínima dúvida. É um método da dúvida cartesiana, ou dúvida metódica. Né? Apesar da radicalidade da dúvida, o ceticismo cartesiano é apenas o meio, né, para se fundamentar a certeza. É uma estratégia que consiste em forçar a dúvida até o limite máximo, né, para descobrir, nessa situação extrema, algum critério de certeza que seja capaz aí, de resistir a qualquer dúvida. Né, uma típica estratégia, portanto, fundacionista e dogmatista, ou dogmática. Bom, fazer agora só algumas palavras acerca do Porchat, né, do neopirronismo. O cético neopirrônico, ainda que se volte para o senso comum e abandone, aí, portanto, as discussões filosóficas, entendido enquanto filosófico no sentido grande da palavra, que ele vai voltar depois em um outro sentido, a filosofia, né, também parte de uma concepção fundacionista do conhecimento, ao meu ver. E é exatamente por vivenciar a indescritibilidade que ele renuncia à busca da verdade. O primeiro, vou continuar a leitura. O Porchat sugere ao cético, né, que viva sem crença dogmática, né, que suspenda seu juízo sobre o critério de realidade e verdade, e que se oriente na vida comum pelas indicações da natureza, por suas afecções, impulsos, pelos costumes de sua comunidade, pelo senso comum, uma espécie de fideísmo aqui, né, La Montaigne. Seu discurso é mera atividade vital, um instrumento de ação. Ele pode até se permitir falar na prática cotidiana em verdade, realidade, conhecimento, mas apenas nos divulgar, como você mencionou, né, relacionado, portanto, ao mundo fenomênico, sem qualquer peso ontológico e epistemológico.
Bom, o cético deve aceitar-se como homem comum, liberto da servidão do dogma, não vivendo mais sob o signo, né, da verdade, dizendo-se, portanto, um adoxastos, né, sem opinião, sem interpretação filosófica, sem crenças dogmáticas. A evolução da instauração do pensamento cético, né, o pirrônico, foi resumido por Porchat em 7 passos. Né? Primeiro, a descoberta do conflito das filosofias. Segundo, a experiência da sua indescritibilidade, a diafonia, a irredutível diafonia. Terceiro, a tentação do ceticismo. Quarto, a renúncia à filosofia. Quinto, a redescoberta da vida comum. Sexto, o silêncio da não-filosofia. E, por fim, o último passo, que é a promoção filosófica, que filosófico tomado no sentido vago e descomprometido dessa visão comum, que seria exatamente o estágio no qual Porchat se encontra. Ele está aí pregando a vida comum, né? O 7º estágio. Bom, observe que também o cético, né, o pirrônico, também experiencia a indescritibilidade, a irredutível diafonia e a suspensão do juízo acerca das questões estéticas, né, acerca das questões relativas à verdade e à realidade. Bom, a dúvida, então, essa experiência da indescritibilidade, para mim, fica clara, então, em todas essas posturas céticas, e a indescritibilidade e consequente suspensão do juízo, para mim, então, eu estou colocando como a marca do ceticismo. Ora, ao abandonar o fundacionismo, não há por que suspender o juízo, como se faltasse ao conhecimento algum fundamento mais forte, mais seguro, último. Ou seja, ainda que os céticos afirmem não sustentar qualquer teoria do conhecimento, não faz o menor sentido eu suspender o juízo sem antes possuir uma concepção daquilo que serve de base para um juízo seguro. Se eu estou suspendendo o juízo é porque eu acredito que o meu juízo não é seguro. Então eu preciso ter uma concepção daquilo que vai me dar segurança ao afirmar algo. Ou seja, eu preciso ter uma teoria do conhecimento, uma teoria da prova, daquilo que vai servir como justificação. Em outras palavras, para sustentar uma dúvida, eu preciso ter razões para tal. E uma dúvida infundada é sem sentido. Mesmo no caso de Porchat, que ataca o fundacionismo, e ele ressaltando aqui a anterioridade histórica do ceticismo clássico, né, de Pirro, ele procura retirar o ceticismo pirrônico das concepções epistemológicas modernas, que são tipicamente fundacionistas, como a de Descartes. Mas ainda assim eu acredito que a gente pode encontrar em Porchat uma base fundacionista, pois só se chega à promoção do senso comum, no caso desses passos que a gente viu, após a experiência da dúvida, a impossibilidade de se chegar à verdade. Ou seja, se ao invés de um crivo rigoroso, que duvida, portanto, de toda justificação como não sendo seguro, a gente aceitasse como base suficiente para o conhecimento uma prova apenas razoável, tal concepção dificilmente desembocaria numa suspensão cética do juízo. Essa deflação da prova é um recurso também usado pelo cético, porém ele o aplica apenas nas questões práticas, pelo menos no caso do Porchat isso é muito claro. Aqui há uma ruptura entre o nível teórico, o nível tético relacionado à verdade e realidade, e o nível prático, fenomênico relacionado com o agir cotidiano humano. No campo teórico, o cético mantém a concepção fundacionista e, portanto, ele duvida de toda a justificação. E no plano prático, aí ele já admite uma prova apenas razoável. Bom, porém, na conclusão, no campo teórico, ele continua fundacionista porque só admite como justificação suficiente para se conhecer alguma prova que seja indubitável. Bom, ao conhecermos melhor aqui como funcionam os nossos argumentos e quando possuímos razões para afirmar que conhecemos algo, evitamos tanto as posturas dogmáticas quanto as céticas. A partir de, aqui agora eu vou fazer umas breves comentários sobre o Perlman, os fiabilistas e o Wittgenstein. Acredito ser possível compreender melhor como funciona o processo de justificação e espero mostrar que a dúvida cética é uma dúvida sem sentido. Bom, primeiro para o Perlman. Não há, segundo o Perlman, não há nem certeza absoluta, evidente, nem dúvida, que também tem esse estatuto absoluto. Temos apenas razões que são mais ou menos fiáveis, né, e aqui no caso a distinção rígida entre conhecimento e opinião, entre a episteme e doxa, né, seria abandonada, e a necessidade de uma nova lógica mais ampla que dê conta dos processos de justificação, das provas que efetivamente são empregadas, etc., fica, portanto, mais claro, e é isso que ele vai tentar desenvolver no Tratado da Argumentação. Bom, em linhas gerais, o problema da dúvida cética estaria em não ser sensível à forma como nós raciocinamos, como fornecemos razões para sustentar determinadas teses. Ora, nem é preciso justificar, em princípio, todos os pontos de nossa argumentação e nem é possível fazê-lo de maneira evidente. Na base de nossas argumentações estão crenças que, além de não serem fundamentadas, sequer podem ser colocadas em dúvida com sentido. Só uma incompreensão desse aspecto pode conduzir, portanto, à ideia de um ponto zero, de um estágio inicial no qual apenas aquilo que é demonstrado evidente será aceito como verdadeiro. Bom, a forma que Perlman encontra para superar o fundacionismo, né, sem ser atingido pela própria crítica, como acontece com o cético acadêmico, é através do que ele chama de filosofia regressiva, que ele opõe a uma filosofia primeiro, que seria essa fundacionista. Ela é compreendida, né, essa filosofia regressiva, como uma posição filosófica que não parte de um conjunto de fatos que devem ser tidos por necessários, absolutos
e definitivos, mas sim de pontos de partida que são considerados suficientemente seguros para assentar a reflexão. Ou por pontos de partida, Perelman entende um conjunto de teses que são aceitas, que ele chama de objetos de acordo, e que servem de base ou premissa para uma argumentação. A filosofia regressiva não precisa, portanto, encontrar a rocha dura, não precisa disso para sustentar, para justificar suas teses, mas se contenta em ter por base pontos que são aceitos pelos partícipes daquela argumentação. Ou seja, que não são nem perfeitamente claros, nem definitivamente elaborados, mas que também não são passíveis de dúvida naquele contexto. Como não é evidente nem necessário, esse ponto de partida é sempre passível de revisão, o que caracterizaria para o Perelman o que ele chama de filosofia aberta, né? Sempre é possível a elaboração de críticas, mas isso não coloca, portanto, a filosofia como uma tarefa impossível, como se não pudesse sustentar nenhuma tese. Perelman reabilita o senso comum como ponto de partida das nossas argumentações, e não seria razoável duvidar deles, né, do senso comum, sem que se apresente qualquer razão para tal. Segundo o princípio da inércia argumentativa, que é um dos princípios que ele coloca para a argumentação, apenas quando algum ponto é controverso é que surge a necessidade de justificação, e a ação ou manifestação questionada será dita racional quando estiver assentada em razões suficientes. Por outro lado, também não é razoável ficarmos presos às certezas aqui do senso comum. O princípio de inércia apenas ressalta a importância dos precedentes da tradição e do senso comum, daquilo que é tomado por aceito e que não precisa ser justificado. Apenas ações e crenças criticáveis estão abertas e requerem justificação, o que não ocorre com certas crenças que podem ser, a gente pode ver como arraigadas, que seriam os fatos, como diz o Perelman, que são pontos de partida fora da argumentação, fora do jogo, da dúvida, convicções que não estão abertas a críticas, que não necessitam de justificação e nem podem ser justificadas com sentido. Ou ainda o que Wittgenstein entende como imagem do mundo, ou aquilo que o Habermas chama de unanimidade prévia do mundo da vida, estaria nesse universo de crenças que não são exatamente tematizadas. Bom, Perelman vai ainda mais longe em sua crítica ao ceticismo, né, colocando o dogmático numa posição ainda mais confortável que o cético. Ele diz que para se duvidar de algo, né, é preciso fundamentar a dúvida, como eu disse. No caso de uma postura puramente negativa, né, que nega a possibilidade de qualquer evidência que sirva como base para uma filosofia primeira, seria preciso também fundamentar essa dúvida, e o defeito então do ceticismo estaria em não ser uma postura crítica em relação a si mesmo. Bom, agora vou alguns comentários acerca do fiabilismo, né, o reliabilism, que é já uma tradução epistemológica e anglofônica. Bom, é a tese, né, o fiabilismo seria a tese segundo a qual uma crença é justificada se for produzida por um processo que leva mais frequentemente ao verdadeiro do que ao falso, né, preocupando-se, portanto, em delimitar aquilo que é pertinente, aquilo que deve ser levado em consideração no processo de justificação do conhecimento. O projeto de definição fiabilista do conhecimento acentua as condições suficientes da justificação, afastando-se a possibilidade da dúvida cética, ou a possibilidade que nossas crenças sejam sistematicamente enganadoras. A fiabilidade e a justificação são uma questão de grau, e de um conhecimento mais ou menos fiável, mais ou menos justificado. Afasta-se noções, por exemplo, a fiabilidade perfeita, ou a rocha dura, ou absolutamente segura, etc., pois, se o conhecimento, para ser admitido tal, dependesse ou requeresse um método infalível, perfeitamente seguro, realmente ele seria impossível. Como sugere Goldman, a atribuição de conhecimento deve considerar diferentes aspectos em diferentes contextos. Não é necessário que sejam eliminadas todas as alternativas possíveis, que é uma tarefa provavelmente impossível, que levaria exatamente à suspensão do juízo, mas apenas alternativas que são relevantes. A fiabilidade do processo de formação de crenças e, portanto, da atribuição de saber depende da identificação de quais são essas alternativas relevantes. Propõe-se, assim, um teste contrafactual que exclui as situações que não são pertinentes. No fiabilismo de Goldman, não há espaço, portanto, para dúvidas céticas como a do gênio maligno de Descartes ou do cérebro na Cuba aí, do Putnam, pois para que nossas crenças sejam justificadas, basta que elas sejam fiáveis no que eles chamam de mundo normal, que é aquele compatível com nossas crenças, com as crenças gerais. Na versão de Ernest Sosa, né, que é chamada de epistemologia da virtude, seria o que pode ser visto como uma espécie de prolongamento das posições fiabilistas, define-se uma virtude intelectual como sendo a capacidade ou faculdade de se ter crenças verdadeiras e evitar o erro sobre determinado tipo de proposição num determinado contexto. Observe que o conhecimento é sensível ao ambiente, ao contexto, ao que deve ser levado em consideração em cada caso. Em muitos casos não dispomos de uma justificação explícita e nem por isso a crença é dita injustificada. Partindo de uma distinção proposta por Kent Barr, podemos distinguir entre o fato de uma pessoa estar justificada em acreditar em algo, que seria o processo fiável justificacional, que seria internalista, e a crença ela mesma está justificada, que seria o processo fiável epistemológico, ou a crença ela mesma seráfica, como prefere o Ernest Sosa, que seria um critério externalista.
Um processo fiável, epistemológico e não justificacional, no sentido de Barr, né, é o que explica como é possível uma crença estar justificada sem que a pessoa tenha que se justificar, ou seja, sem que tenha esse aspecto reflexivo. A maior parte de nossas crenças seriam não reflexivas, estariam nessa categoria, funcionando como uma espécie que ele chama de raciocínio by default, por estereótipos que são bloqueados apenas no caso de uma alternativa ou razão contrária ser contraposta, ser apresentada. O Kent Barr, então, acredita que estamos justificados em tomar boa parte de nossas crenças como justificadas imediatamente, em princípio. O que ele chama de taken for granted role, né? Tomar por garantido. O que parece opor frontalmente à investibilidade cética, que sustenta que a dúvida antecede a certeza. E acabamos, portanto, nessa inversão por não ter nenhuma certeza acerca de nossas crenças. Bom, para o Wittgenstein, agora, o último comentário do último autor, o próprio procedimento argumentativo já pressupõe um conjunto de proposições, opiniões e crenças compartilhadas que permitem um entendimento mútuo entre as pessoas. Bom, não se pode conceber uma argumentação que se dê no vazio. Ao dizer que a desconfiança racional deve ter razão, isso está no Da Certeza, 322, o Wittgenstein afirma que só as dúvidas que estão assentadas em razões podem ser ditas dúvidas racionais. A dúvida vem depois da certeza, da crença, né? Está em Da Certeza 160. Toda prova, toda confirmação e refutação já acontece no interior de um sistema, que não é um ponto de partida arbitrário, mas que pertence à essência mesmo daquilo que a gente chama de argumento. O sistema não é tanto, como eu disse, o ponto de partida, mas o elemento vital dos argumentos. Isso está em Da Certeza 105. O argumento do sonho apresentado por Descartes, por exemplo, diz respeito ao jogo da dúvida, ou seja, ele duvida onde tal não pode ser feito com sentido. O Wittgenstein distingue aqui, para compreender esse problema do Descartes, o erro da loucura, né? Ele diz, ainda que entre eles não haja aí exatamente umas fronteiras muito nítidas. O erro não consiste em uma transgressão de nossa racionalidade, ele se enquadra no saber que é correto, que pode ser explicado e corrigido a partir de um pano de fundo que é comum. Como diz o Wittgenstein Da Certeza 156, né, ele diz, para que o homem erre, ele já deve julgar de acordo com a humanidade. Já a loucura é o pano de fundo mesmo que desaparece, e com ele o próprio sentido das palavras. Quem deseja duvidar de tudo também não chegaria até a dúvida. Isso se lê em Da Certeza 115, né, o jogo do duvidar já pressupõe a certeza. O argumento, por exemplo, talvez eu esteja sonhando, é sem sentido, porque precisamente essa expressão também seria sonhada, bem como o sentido dessas palavras. Isso está em Da Certeza 383. Ao pretender pôr tudo em dúvida, o cético cartesiano adota um procedimento que é irracional, não só porque abole as certezas que possibilitam essa dúvida, mas também porque a dúvida, obviamente, não admite nenhuma solução possível. Tal dúvida universal inutilizaria nosso próprio sistema de argumentação e se suprimiria, então, a si mesmo. Para finalizar aqui essa apresentação, eu pretendo criticar uma aproximação que foi tentada pelo Plínio Smith entre o Wittgenstein e o ceticismo, uma interpretação cética de Wittgenstein. E aqui eu estou baseando muito no texto que o Margutti, que é meu orientador, até publicou aí, que é uma crítica a essa tentativa. O Plínio Smith, ele vê em Wittgenstein uma espécie de renovação da tradição cética. O Plínio ressalta que tanto Wittgenstein quanto os céticos não postulam nenhuma tese sobre a realidade. Eles são filosofias meramente críticas, meramente negativas, terapêuticas, e que o uso da razão se opera apenas dentro da nossa vida comum, sem qualquer implicação metafísica. Bom, contudo, apesar desses traços, eu entendo que não é possível realizar essa aproximação, porque ela menospreza uma diferença que para mim é fundamental entre os céticos e o Wittgenstein, que é o fato da investigação wittgensteiniana não aceitar a questão filosófica fundacionista e tentar respondê-la sem mais. Mas, ao contrário, a estratégia do Wittgenstein vai indagar se a questão pode, de fato, ser formulada com base na lógica da linguagem. Ou seja, eu acredito que exatamente a minha crítica que eu estou fazendo, o fundacionismo é um problema dos céticos e exatamente isso que o Wittgenstein não vai assumir. O cético pirrônico, né, na primeira fase de sua investigação, como eu disse lá, ele aceita as questões metafísicas como tais, né, o que não ocorre ao Wittgenstein. O primeiro passo do cético, como eu mostrei, que está na hipotipose 1.12, né, seria exatamente a inquietação gerada pela impossibilidade de dar assentimento acerca do que é verdadeiro ou falso, ou seja, ele está na empresa metafísica, digamos assim. Ainda que o ceticismo neopirrônico termine por recusar o fundacionismo e abandonar qualquer pretensão dogmática, o cético ele só chega a esse abandono, só chega a esse ponto após ter passado pelos problemas epistemológicos e ontológicos e ter suspendido seu juízo quanto a eles. Ou seja, já o resultado da investigação de Wittgenstein não é a suspensão do juízo e a consequente ataraxia, como ocorre ao cético, mas a dissolução do problema, obtida pela compreensão do funcionamento da nossa linguagem. Ou seja, o Wittgenstein ele permanece do início ao fim da sua investigação de um ponto de vista pragmático,
não oscila, ele não está oscilando como cético de um ponto de vista teórico, que é indecidível, para um ponto de vista prático, no qual ele vai abraçar o senso comum. O Wittgenstein ele dissolve os problemas sem assumi-los, o que permite a ele o abandono do dogmatismo sem precisar sentir na pele a diafonia e suspender, portanto, seu juízo em relação a isso. Enquanto que o cético ele aceita os problemas tradicionais, né, e transita, portanto, perigosamente na metafísica. Seria o caso de, obviamente, não procurar responder uma pergunta que não faz sentido, ao invés de ao procurar respondê-la, não conseguir e aí suspender o juízo. Bom, para Wittgenstein, a impossibilidade não é apenas de dar uma resposta, mas a ausência de sentido da dúvida. Ao invés de opor um argumento a outro, que é a isostéria, ao invés de ficar nessa tarefa de buscar equipolência, assumindo, portanto, o pressuposto filosófico, né, o método de Wittgenstein vai consistir em identificar esse pressuposto e extirpá-lo. Plínio chega a conceder que há aqui uma certa diferença entre a terapia aplicada pelo cético e por Wittgenstein, reconhecendo que a maneira pirrônica de combater o dogmatismo não chega ao ponto de dissolver a questão filosófica, como faz Wittgenstein, e por isso permanece aberta a possibilidade de se descobrir a verdade, a zetética, a permanência da investigação. O Plínio acredita, né, que essa objeção se equivoca, né, ao colocar o cético, mas o Plínio ele vai tentar defender essa, apesar dele ver essa diferença, ele vai tentar. Obviamente ele continua um cético, né? Os céticos não mudam, né? Apesar de estarem abertos a permanente investigação, eles estão lá, permanecem céticos, né? Bom, o Plínio ele vai dizer, olha, ele acredita que essa objeção ela se equivoca ao colocar o cético no território tradicional da filosofia. Vai dizer, bom, pois ele se utiliza dos argumentos dogmáticos apenas para rejeitá-los, como uma espécie de purgante, né? Como é aquela metáfora, que é expelido junto com as substâncias presentes no corpo, sem jamais se comprometer com essas substâncias, né, com essa dogmática. Bom, essa resposta à crítica, na minha opinião, não sustenta, pois, como o próprio Plínio vai reconhecer em seguida, né, os problemas filosóficos eles permanecem significativos no pirronismo, não sendo submetidos a uma terapia que os dissolva. Mesmo nesse ponto, ao opor Pirro e Wittgenstein, mesmo ao perceber que o problema permanece significativo em Pirro, o Plínio vai preferir ainda assim o pirronismo, vai dizer, olha, dizendo que a questão da verdade, ao dar a questão da verdade por encerrado, como parece que Wittgenstein faz ao dissolver a questão, ele vê em Wittgenstein um sabor de dogmatismo negativo do tipo acadêmico, ou seja, haveria uma espécie de dogmatismo inconfessado na filosofia da linguagem do Wittgenstein, ao não tratar, ao abandonar a busca da verdade, digamos assim. E, ora, mas na minha opinião, parece que o Plínio aqui ele não percebeu algo que para mim é fundamental, que não se trata de desistir de encontrar a verdade, mas de mostrar que a busca é ela mesma sem sentido. Ou seja, não faz sentido continuar discutindo esse ponto. Bom, concluindo então a apresentação, ao abandonar o fundacionismo, na minha opinião, não faz mais sentido suspender o juízo, como se faltasse ao conhecimento uma base segura, um fundamento útil. Isso só faz sentido suspender o juízo porque eu não estou com uma justificação que eu considero suficiente para sustentá-lo. Devemos abandonar o fundacionismo sem passar pela suspensão cética do juízo, mas pela via de uma teoria da prova, uma teoria da argumentação, que vai fazer o quê? Vai mostrar o que serve como justificação para o conhecimento, e essa teoria deve anteceder, portanto, qualquer resposta ao conhecimento. Ao conhecermos melhor como funcionam os nossos argumentos e quando possuímos razões para afirmar que conhecemos algo, evitamos tanto as posturas dogmáticas quanto as céticas.